Na então Tchecoslováquia dos anos 50, um herbalista é perseguido pelo Estado por atuar como curandeiro sem qualquer apoio da ciência que sustente seus métodos. Essa é a história de O Charlatão, filme disponível no Amazon Prime Video, dirigido pela cineasta polonesa Agnieszka Holland. O filme é uma biografia romanceada de Jan Mikolasek, personagem tcheco que ganhou ares de mito no período entre guerras, ao misturar análise de urina, botânica e uma boa dose de crendice para tratar seus pacientes. Mais do que isso, Mikolasek virou alvo do governo comunista também por conta da sua fé, da orientação sexual e do controverso resultado de seus tratamentos, que chegou a vitimar alguns de seus pacientes. E aí, tudo certo? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Evandro Schinkel, este é o Quarentena Cult. Tudo bem, pessoal? Olá. 98 já, né? Daqui a 2 vai ser o 100º. Quarentena Cult número 98, e você não perca a 100ª edição do programa. E vai ser especial, hein? Vai ser especial. Não sabemos ainda como que ela vai ser ela especial, é tão especial mas... que a gente vai ter show, ter show da banda do Marcelinho Paraíba. Alguém vai dar o showzinho aqui no Quarentena de número 100. Quem seria o perfeito para dar o showzinho no Quarentena 100 seria o Paulo Pousonoff, mas Paulo Pousonoff está de férias, né, gente? Então... E estará de férias também no 100º. Estará de férias no 100º, férias ou seja, estratégicas. A gente vai ter que falar mal dele pelas costas. Não tem outro jeito. Eu acho que isso a gente podia sugerir para a edição. Falar mal pela frente é falta de educação, né? É verdade. Não, é bem isso. A gente podia sugerir para a edição deles assistirem os 100 programas e cortar só as dead jokes. Fazer um programa só com as dead jokes aí. Só de piada de tiozão estrelando Jones e Evandro. Especial o Paulo não entendendo a maior parte das piadas. Paulo olhando assim. E eu, como disse... Agora eu entendi. Como disse alguém comentou lá no nosso canal do YouTube, o Sabag sempre tentando botar alguma ordem ali no... Não consigo, gente. Não consigo. Não dá. O humor vence. O Sabag vai colocar ordem. O cara vê e escolhe um filme do velho herbalista, que nem vou falar o que acontece no meio do filme. Olha, termina mal o filme. Que usa a bandeirinha nazista no carro e fala o quê? Não, mas qual isso que é não o problema? Nada a ver. Qual que é o problema? Nada a ver, né? Só porque eu uso um símbolo nazista, sou nazista agora? É assim. Não, eu sou do clube. Só trabalho aqui. Alto Clube Hitler. Escuta, o Charlatão é um filme, eu vou falar desse filme, porque eu que indiquei este filme. E esse é um filme... Ficou sem ver, né? Oi? Ficou sem ver. Eu não vi, mas a minha filha número 4 assistiu o filme e gostou muito. Não, pessoal, não tenho filhos, tá? Desculpa a brincadeira. Não, o filme me foi recomendado e eu fiz uma coisa que é uma coisa que o Evandro detesta. Que eu fiz quem que é o inimigo? Eu não vou contar o nome do santo, porque senão a pessoa vai se incomodar. Não, mas é o seguinte, eu vou falar de algumas razões. Ele incomodou nós três, você não quer incomodar ele? Vou falar de algumas razões que o filme pode interessar algumas pessoas, né? Então esse é um filme que está, conforme eu falei ali no início do programa, no Prime Video da Amazon. É um filme que teve uma boa recepção pela crítica, até onde eu pude ver, assim, as pessoas gostaram, na média, desse filme. É um filme que foi indicado pela comissão, isso não quer dizer tanta coisa, mas vai lá, né? Indicado pela República Tcheca como o que seria o seu concorrente ao Oscar, né? Vocês sabem que... É um Marighella brasileiro? É tipo isso. Tá no mesmo nível de qualidade. É por aí. Não, esse é melhor que o Marighella, vai. Melhor que o Marighella. Melhor, Ivan. Pare. Senão a galera já para de assistir aqui o negócio. E o ator não é afetado, pelo menos. Não, o ator é ótimo, hein? É ele e o filho dele, né? É o filho dele, bem legal. É o filho dele na vida real que faz o papel de filho dele. Mas o papel dele mais jovem. Não, peraí. Calma aí. Não, tá louco, seu doido? Não, cara. O cara que faz ele jovem é o filho dele. É o filho do ator.
Ah, eu pensei que o namorado dele era Porra, daí Não. limites teriam sido ultrapassados de longe, né? Tem o Daí ator que faz o papel principal, do Mikolasek, e aí o filme fica fazendo muito flashback, né? Então ele tem presente, volta, fica o tempo todo fazendo isso, e aí Faz a aparece. sinopse do filme aí, Isso. Sabai. E Faz a aparece só para sinopse contar a daí, história. até agora o pessoal deve estar mais perdido que azeitona em boca de banguela. O Mikolasek, daí no flashback aparece ele mais jovem, e o ator que interpreta o Mikolasek mais jovem é o filho do ator que interpreta o Mikolasek velho. É isso. Então é pai e filho atores, não interpretando o mesmo personagem, que é o personagem principal. Bom, então o charlatão. Então do que se trata isso? Se trata desse curandeiro da Tchecoslováquia, lá nos anos 50, que é um Anos 30. sujeito. Mas o tempo presente é anos 50, vai, João. Sim. Pós-guerra, né? O tempo Desculpa. presente do filme, né? E conta a história dele desde a década de 30 e tal, até os anos 50. Que é um sujeito que vive numa cidade do interior, lá da então Tchecoslováquia. Ele conhece uma curandeira lá da vila, quando ele é jovem, né? Ele é um cara que tem uma breve experiência no serviço militar, ele é meio traumatizado por isso, que ele teve que fazer parte de um pelotão de fuzilamento, e aquilo deixou ele meio traumatizado. E ele conhece uma mulher que atua como uma curandeira de uma vila, né? Atende as pessoas e até quer ajudar as pessoas. E ele vai atrás dessa mulher porque, além do interesse que ele tem por aquilo, ele sente que tem um dom. Ele tem um dom de saber que as pessoas têm alguma doença ou que a vida delas pode estar a perigo, coisas assim. Então ele aprende com essa mulher algumas técnicas de curandeirismo, principalmente análise de urina contra a luz solar. É isso que ele faz, ele pega um potezinho lá com a urina das pessoas que procuram ele e fica olhando contra a luz, e aí ao olhar a urina da pessoa, ele começa a dizer, essa pessoa sofre de tal problema, essa pessoa tem essa condição de saúde, etc. Para além disso, ele tem um conhecimento ali em botânica, porque ele era aprendiz de jardineiro, o pai dele era jardineiro, então ele conhece muita planta, muita aplicação medicinal, né, daquelas plantas. Então ele aprende a fazer aquela análise clínica, sem nenhuma formação médico-científica, e associa aquilo à cura pelas plantas, né? Então ele dá lá como se fossem remédios, assim, essa pessoa vai tomar esse composto, faça um chá disso, passe tal erva na sua ferida e tal, e isso vai melhorar. E no terceiro aspecto ele tem essa coisa mística de olhar para a pessoa e saber se ela está passando bem ou mal, ou se ela vai viver muito ou pouco e tal. Então ele é uma mistura disso tudo. Então esse sujeito cresce ali na Tchecoslováquia como um curandeiro de uma cidade menor, e aí sim, nos anos 50, já no governo comunista, ele passa a ser perseguido ali pelas forças autoritárias e tal, porque ele é visto como um charlatão. Então os veículos de comunicação alinhados ao governo perseguem ele, acusam ele de ser, né, um cara que atua contra a regra e tal, e ele... E ele faz fortuna, né, que é um dos maiores pecados dele. Isso. Ele junta algum dinheiro, ele tem lá uma casa grande, uma mansão, que o filme conta a história que ele compra aquilo por meio do empréstimo, e aqui ele transforma aquilo como se fosse, aí tem uma associação que eu sei que é fácil da gente fazer, é um pouco do que fazia assim João de Deus. Não existe todo o mesmo histórico de abuso sexual, não tem nada disso, esse personagem não é essa a história dele, mas é um pouco aquilo. O mesmo método de trabalho, né? As pessoas chegam lá com alguma doença, o João de Deus fazia cirurgia espiritual, esse cara não faz, né? Esse também é outro pecado dele, porque ele apela para a fé, né? Ele fala que as pessoas têm que ter fé. Num estado ateu, como era a Tchecoslováquia sob o comunismo, isso também era um grande pecado. Isso, então o que acontece? Ele é essa figura controversa, e aí lá nos anos 50 ele fica avisado pelo governo, porque ele tem esses métodos não científicos, porque ele é muito religioso, né? E aí tem uma história de pano de fundo da orientação sexual dele, que ele se revela homossexual no filme. Isso era crime na Tchecoslováquia lá dos anos 50. Então o filme conta essa história desse personagem. Em todos os países comunistas.
Bem lembrado, Jones. O filme conta essa história desse personagem, que é controverso, para falar o mínimo. E o que eu posso dizer antes de passar a bola para vocês? Assim, que eu acho o filme não é um grande filme, não é um filme que vai marcar nada, é uma coisa que você pode, por curiosidade, querer assistir no streaming, se você tiver o serviço. Você pode gostar dessa história, querer conhecer um pouco mais, né, sobre a história do país do leste europeu. A gente já falou aqui sobre o filme, tem o Milada, que é um filme que a gente discutiu aqui antes, que também tem semelhanças com esse filme Charlatão, né? Mas como houve uma recepção positiva, talvez você se interesse. O filme tem algumas qualidades, né? Então, ele traz esse personagem, que é um personagem controverso, ele conta essa história de vários pontos de vista diferentes. Ele faz esse zigue-zague do passado com o presente, né? Então, no presente, ele é preso pela polícia lá, política do partido, e vai para um julgamento por conta de pessoas que morreram depois de receber um tratamento dele. E aí ele vai ficar preso lá e vai ser julgado por conta disso, né? E agora, as facetas desse personagem vão mostrando que ele é um personagem muito mais complexo do que aparenta ser. Não é simplesmente alguém, é só alguém que gosta de fazer uma cura por métodos alternativos, né? A minha crítica é que você não fica muito claro. É uma biografia bem romanceada, pelo que eu pude entender. Eu não conhecia esse personagem, mas assim, toma certas liberdades com a história dele. E o que é curioso, a piada que o Evandro fez no começo, tem várias cenas ao longo do filme que mostram que esse sujeito, pelo menos da história contada, é uma pessoa muito estranha, né? Uma pessoa que tem impulsos esquisitos. Tem uma cena, por exemplo, que ele está lá aprendendo ainda a ser curandeiro com a mestre dele lá, e a mulher tem o gato da casa tem lá, uma ninhada tem lá uma de ninhada. 300 gatos. E aí a mulher pede para ele levar, põe os gatos no saco. Isso quem viveu nos anos 80 vai lembrar que era uma coisa relativamente comum. Isso nos anos 80. O filme está passando a história lá nos anos 50, 40, né, nesse momento. Então ela põe os gatos no saco lá e pede, joga o saco com os gatos no rio lá para eles morrerem rápido e não sofrerem, né? Que era uma coisa, quem não lembra disso acredite, era comum fazer isso. Era comum, mas sempre foi cruel, né? Sempre foi cruel, mas era uma coisa que acontecia. Era coisa do... Antigamente, antigamente o pessoal não tinha esse trato que nem hoje, que é pai de pet, mãe de pet. Não estou criticando. Era bicho, né? Não era pet. Não estou criticando quem tem, porque eu tenho 2 gatos, adoro os meus gatos de 4 patas. Mas é nessa hora que chega lá, que nem o comentarista, até abri aqui o Milton Vieira, que comentou no YouTube lá, vozes afetadas agora na Gazeta. Nada de homofobia, só realidade. Nunca esses comentaristas serão XX. Daí eu respondi lá no nosso comentário, lá no comentário do YouTube, eu respondi para o Milton Vieira, eu respondi, nossa. Mas então, só para concluir essa história, o cara pega o saco com gatos, ele já vai jogar os gatos no rio para os bichos morrerem afogados. Só que, não satisfeito com isso, ele resolve simplesmente matar os gatos na base da porrada. Ele pega o saco com os gatos e começa a dar com o saco numa pedra. Numa rocha. Ele bate com aquilo e os gatos morrem ali daquele jeito, assim. Então é uma cena que depois tem uma explicação para aquilo, assim. Tem outra que ele é acusado pelos comunistas de ter Qual que é a explicação depois? Eu perdi essa explicação. Sabe? Ele dá uma explicação indireta. Ele não fala, lembra aquela vez que eu matei os gatos, né? Ele dá uma explicação indireta, dizendo que ele se arrepende de coisas que ele fez quando ele sentia muita raiva dos desejos, dos impulsos que ele tinha. É uma coisa meio que explicando Nunca será XX. É isso. Explicando a dificuldade que ele tem de lidar com a sexualidade dele, mais ou menos isso. Tem outra cena, já terminando a minha parte aqui, tem outra cena em que o ajudante dele, que é o amante dele depois, que é o cara que ajuda ele no atendimento e tal, que passa a ser depois, com o tempo, o amante dele, tá lá reclamando que, por que a gente tem que usar a bandeira nazista no nosso carro? Porque esse cara, o curandeiro, ele atendia... durante a ocupação, só para deixar claro que é durante a ocupação nazista da Tchecoslováquia. A gente até tratou disso num outro filme chamado Milada, muito bom.
Muito bom. Que a gente tratou aqui Então, nesse período, esse cara atendia também os nazistas no comando lá, como atendeu o presidente tcheco depois, assim, alguém que tinha lá uma certa entrada na elite. E a resposta que ele dá, né, pro amante dele, falou assim: não, que é isso, a gente só trata todo mundo. Se a gente tem que usar uma bandeirinha, porque isso permite que a gente atenda as outras pessoas, qual que é o problema de usar uma bandeirinha nazista no carro, né? Então, assim, é uma figura muito controversa e tal. E o final, especialmente, não sei se a gente precisa dar o spoiler aqui ou não, o final é bastante controverso também em relação a qual é o caráter desse cidadão, né? E o filme é estranho porque ele mostra esses... Mas ele várias vezes, né, ele deixa meio claro que o caráter dele é meio, no mínimo, esquisito, né? Isso, Uma pessoa continua que aí, não João. muito sentido. O que você achou? O filme se salva de algum jeito para você? O que você achou? Não, eu sei que a gente não sabe. Eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Assim, não é um personagem. Eu vou atrás de saber da história do Mikolosevic, né? Mikolasek. Mikolasek. Tô colando aqui. Mikolasek. Não, eu vou colar também. Porque eu gosto dos filmes da Agnieszka Holland. A Sombra de Stalin é maravilhoso, gosto muito. E ela sabe filmar, ela é uma boa diretora. Enfim, questiono o objeto do filme, né? A relevância desse objeto, etc. E tal. Mas ali ela conseguiu mostrar um personagem assim, que tem muitas camadas. E o cara que é o protagonista, o ator, ele consegue mostrar isso muito bem, né? Tem uma cena que ele está no pátio do presídio e o cara manda ele se levantar, o jeito como ele se levanta naquele pátio e ela faz o corte, né, para um negócio do passado. Ele consegue lidar muito bem, ele não sorri, né, nenhuma parte do filme praticamente, só aquela hora que ele está com o amante lá e a formiga, as formigas entram lá no recôndito. A formiga morde o popô do namorado dele, é isso. Isso, morde o popô. Tá bom o programa hoje, tá legal. E daí? Isso que dá a escolher filme sem ver antes, mas tudo bem. A gente segue aqui, né, fazendo o nosso papel de críticos de cinema, como, né, grandes críticos aqui e tal. Aquele chapeuzinho do Roger Ebert. Enfim. Os charlatões. Os charlatões. Não, mas o cara consegue fazer... Não dá para falar mal do ator, né, Evandro? Você não vai falar mal do cara que fez, você vai depois. Eu não falo mal do ator, acho que foi muito bem feito, ele consegue ali passar todos esses conflitos internos, só que são conflitos, essa parte do conflito interno, do personagem, me interessa menos que o contexto, né? Quando ele é preso, ele era amigo, quando o presidente estava vivo, ele tinha proteção do presidente, porque ele tinha curado, ajudado o presidente. O presidente, depois que morre, ele perde toda a rede de proteção que ele tinha, porque ele, inclusive, tinha cuidado lá do advogado, que era tipo o presidente da OAB da Tchecoslováquia. O ministro, quando vão prender ele fala, mas e o ministro tal, e o ministro XYZ? E a Tchecoslováquia... Ele tenta dar um monte de carteiraço e nunca dá certo, né, os carteiraços dele. Isso. E ele até é avisado por um cara, acho que tem não sei se era influente, mas o cara pelo menos tinha acesso aos bastidores. O cara vai lá, avisa ele, olha, é melhor você sair, né, da Tchecoslováquia. Um agente do governo que ele ajudou, né? Então o cara chega lá e tenta dar um conselho para ele. Chega lá e fala, e ele, de uma maneira assim, super estúpida, né? Fala com o cara, né? Sai daqui, eu não preciso disso e tal. Eu não vou sair daqui. Enfim, mas o que dá para entender, assim, e o que a gente sabe da história, o regime comunista na Tchecoslováquia, ele era super rígido com qualquer tipo de oposição. Esse cara só não foi preso antes, o Jan Mikolasek, porque ele era amigo, isso aí, porque ele era amigo do presidente. A partir do momento que ele perde a proteção, ele cai em desgraça total. E a coisa não é assim, ele vai preso. Não, eles estão querendo condená-lo à morte.
né, a pena de morte. E a gente lembra que a Milada Horáková, né, que a gente fez a análise do Horáková, que a gente fez a análise do filme aqui, ela também foi por motivo super... E ela foi condenada e foi executada, né? O Jan, o Mikolasek, ali eu não vou contar o final, mas, enfim, ele também chega lá aos pés, né? Chega muito perto da condenação. Se não fosse, inclusive, né, o caráter dele fazer essa virada de jogo. O que esse filme é interessante? O que eu acho que esse filme faz sentido em relação à filmografia da Agnieszka? É pegar esses personagens que, de alguma forma, por exemplo, Gareth Jones, né, que revelou o Holodomor, que, inclusive, hoje está tendo uma polêmica, porque o Felipe Castanhari, que é youtuber de história, fez um vídeo tentando explicar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e ele citou o Holodomor. Cara, eu vi no Twitter professores de história falando, esse cara não sabe nada, esse cara não colocou as fontes, de onde que ele tirou essa história de Holodomor? Falando que ele estava fazendo propaganda nazista. Eu vi isso no Twitter hoje, falando que o Felipe Castanheira estava fazendo propaganda nazista por falar do Holodomor. Que as provas estão aí, tem muita prova, a Gazeta já publicou vários artigos, e eu acho que a história do Gareth Jones se encaixa, faz sentido com a história do Ian, que eles vão contra forças maiores. Ninguém acreditava no Gareth Jones, ele sofreu uma forte contra-ataque da propaganda dos jornalistas, inclusive, né? O jornalista o Walter Durante, do New York Times, que tentou desacreditar ele, falar, não existe nada isso de Holodomor. Era um jornalista a soldo de Moscou, né? Que era pago por Moscou. Eu acho que o Ian entra nessa de um cara que estava enfim, a vida dele ia contra... Era impossível ele viver do jeito que ele vivia naquele regime comunista, que tanto se fala, né, da opressão do capitalismo, da opressão das pessoas que vivem sob o regime capitalista opressor. E, por exemplo, essa história do Jan Mikolasek, um cara que era homossexual, que curava as pessoas lá, ali usando botânica, que eu acho que naquela época, por exemplo, hoje ele seria um curandeiro, mas eu acho que naquela época ele usava até o que tinha de mais moderno, né, que era o conhecimento botânico, planta para ajudar as pessoas ali em doenças que eram possíveis de serem diagnosticadas e tratadas. Na questão... Não, Evandro, ele não é homeopata, é botânico, são coisas diferentes. Né? Na Tchecoslováquia. Não, ali não, estou falando assim. Não evoluiu muito a ciência da observação de urina, né? Não. Ali ele tinha, claro, vamos dizer assim, ele ajudava do jeito que podia, às vezes. Mas é que a Agnieszka compra a história. Não, mas isso não é relevante. Isso não é relevante no que eu estou falando, né? A questão é que do jeito que ele vivia ali, ele não tinha. Ele podia ser processado, né? O que aconteceria com um cara desse? Ele foi processado. Não. O que aconteceria com um cara desse num regime hoje, por exemplo, um regime democrático, liberal, normal? Seria processado, seria preso. Não condenado à morte, né? Enfim. Agora, como eles quiseram, e não quiseram condenar ele à morte porque ele era botânico, curandeiro, né? Por outras razões. Né? Quais outras razões? As outras razões, a orientação sexual dele, né? A orientação sexual, o fato dele... A fé cristã. A fé cristã, essas foram as principais razões. Então, eu acho que... Mas não é o que o filme mostra. O filme nem discute isso. Discute. Quando o cara, quando pergunta, ele está na cadeia e pergunta por que você falava para as pessoas terem fé? Ele fala, não sou eu que falo, era Jesus que falava. Então, isso está discutido. A Agnieszka, ela não joga as coisas na tua cara. Nem no filme A Sombra de Stalin, ela joga as coisas na cara.
É que ali é um pouco mais fechado o tema principal, né? Mas, enfim, eu acho que faz sentido dessa forma. Eu li, inclusive, numa das coisas que eu li aqui, dando uma pesquisadinha rápida, que se constrói um paralelo, que o motivo principal da perseguição do Estado era que o Estado comunista era um Estado que pretendia ser hiperracionalista, né? Daí porque proibição de religião, por exemplo. Então, isso fazia com que esse combo da religiosidade mais a crença na cura pelas plantas fosse uma coisa mal vista. Na verdade, assim, o que você tem ali é o que os nazistas tentaram fazer, depois os comunistas fizeram, como todos os governos autoritários, do meu ponto de vista, fazem. Você tenta acabar com as figuras de poder, né? Então, ele era uma figura de poder. No meu ponto de vista, obviamente, mas ele não exercia, charlatão. né? Ele não tentava. Ele exercia, ele não, gerava ele riqueza, tentava... né? Ele enganava aquela população vendendo soluções, né? Vendendo cura. Ele fazia isso, né? Ele vendendo vendia, as ele mesmo famosas falava que... as garrafadas. Sim, ele cobrava bastante, por sinal, né? Ele mesmo, em algum momento, tem alguma passagem que fala que, nossa, mas como é caro para você ter um composto. Quer dizer, e ele tratar 400 mil pessoas, tratar, entre aspas, 400 mil pessoas com 4 compostos, cara, desculpa, mas até para... É injustificável, mesmo do ponto de vista de hoje, é injustificável, porque ele não estava fazendo tratamentos específicos, né? Ele estava dando óleos e pomadas e chás aleatório, como qualquer outro charlatão não, ele fazia. usa todo o esquema de charlatão, né? Que é, por exemplo, Então você por que não ser? precisa... Então, por que não chamá-lo simplesmente de charlatão e por que não ser preso e pagar por isso, né? No fim das contas, é isso que acontece, né? Ele foi preso. Mas ele não é. Ali, o jeito se fosse por isso, ele deveria ter sido preso antes, né? Deveria? Ele deveria? Deveria ter sido preso antes. Ele não é preso porque ele pede a benesse da proteção do presidente. Ou seja, é um regime que se pretende a república, não sei o quê, mas quem manda no final das contas é o ditador. Né? E tem, o Evandro, tem a cena, por exemplo, que ele está lá provando para os nazistas que ele é capaz de adivinhar qual é a condição das pessoas, fazer uma prova com ele, né? Tem uma cena que os comandantes nazistas pegam ele lá e levam, se você faz mesmo isso aí que você diz que você faz, então analisa isso aqui. E põe lá umas amostras de urina, inclusive com algumas pegadinhas para ele. E aí o cara acerta lá, pelo que a cena mostra, e isso faz com que ele ganhe benefícios ali daqueles ocupantes nazistas, né? Tanto é que daí tem a cena do carro lá, da banderola e coisa assim. Isso não vai... Aconteceu exatamente isso com o comunismo. Quando ele errou e matou 2 pessoas, perdeu a confiança. Enquanto ele salvou... Mas ali não fica claro se ele errou e matou, né? Ali, fica, né? Ele entrega o namorado dele, o namorado dele fala que foi ele. Mas o namorado dele fala que foi ele para salvar ele. Não quer dizer que o namorado dele tenha feito aquilo. Mas o que de fato aconteceu a minha interpretação é que aqueles caras foram assassinados pelo governo por algum motivo e aproveitaram e mataram 2 coelhos com uma cajadada só. O governo assassina os caras e fala, não, o culpado é aquele cara que a gente também precisa se livrar. Bom, faz um processo. Cara, coisa mais comum, a gente assistiu Milada, aquele processo da Milada. Mas aí é outro filme, Jones. A gente está debatendo o filme que foi mostrado. Não, mas é o mesmo contexto. Não dá nenhum elemento que pós-guerra na Tchecoslováquia. Não, foi encontrado o veneno no negócio e foi encontrado restos do veneno no laboratório dele. O ajudante dele lá foi lá e falou, fui eu que fiz. Ele falou, se foi feito, foi meu ajudante. Fechou, foi preso, pagou 3, 4 anos de prisão e foi solto. Só um detalhe bem importante, isso aí é a história do filme. É a história do filme. Porque na vida real ele foi preso por fraude de impostos. Não tinha nada a ver com envenenamento de pessoas. Então, isso que eu acho, assim, é bem isso, né? Então, cara, por que assim, concordo com o Jones, por que o objeto ser essa pessoa, sabe? O que ele fez de relevante? Ele era só um curandeiro, você gastar um filme para contar a história de um curandeiro. Tudo bem, cada um faz o que quiser, o dinheiro... E fizeram a série, a gente fez aqui do João de Deus, né? Eu acho que para eles é importante, sim, mas para a gente... O João de Deus tem todo um fator jornalístico de registro dos fatos, e atual.
né? Agora, se pegar um personagem obscuro aqui no Ocidente, aqui pra gente, que é mais um entre tantos curandeiros em tantos lugares, tem uma pequena tesezinha ali que tenta vender, de tentar os Mas ela, personagens... dá para ver que ela comprou, né? Ela comprou a tese do cara. Ela acha que ele curava mesmo, né? Ela acha que ele curava, ela acha que ele pagou por ser um homossexual, e o que hoje na pauta é algo que é, talvez, minha desconfiança, por isso esse filme exista. Vamos recuperar figuras históricas que foram ostracizadas por causa de preconceito e outras coisas mais, e outras Mas teses ela pegou, mais. mas eu acho que não é pelo fato de ser, eu acho que é menos pelo fato de ser homossexual, é mais pelo fato de mostrar como o regime comunista não é o que as pessoas dizem que é, né? Estamos aqui lutando por um mundo melhor. O regime comunista não traz mundo melhor para ninguém, né? Inclusive as pessoas que hoje defendem, botam bandeirinha do arco-íris ao lado da foice e do martelo no Twitter, estão totalmente equivocados. E isso, às vezes um filme desse, Não, mas às vezes assim, as pessoas colocam... eu tô sendo poliana, viu? Tô sendo eu tô poliana entendendo. na Porque questão. às vezes as pessoas põem a bandeirinha de comunista, mas eles não são comunistas. Eles só são do clube do comunismo. Sim, claro. Mas a maioria, né, do clube, né? Da piada. A carapuça serve. A carapuça serve. Eu não sei se a gente contou aqui, é porque ele usava a bandeira nazista no carro, né? E aí o namorado dele pede para ele tirar. Ele fala, não, mas isso não quer dizer que a gente é nazista. É só que a gente faz parte do clube do nazismo. Mas é por aí, né? É o clube. É o clubinho do comunismo, é isso. Você vai viver de acordo com os preceitos, vai lá pagar do jeito que você advoga que as empresas paguem seus funcionários, você vai pagar os seus funcionários. Não, né? Quem que é quem que é a nova socialista, a grande socialista aqui do Brasil, que deu declaração, inclusive a gente colocou lá na frase da semana, a dona do Magalu. Sou socialista desde não sei o que. Tá bom, filho, tá bom. Você é socialista pra caramba. Mas eu acho que é meio que isso que ela quer mostrar. Porque um outro personagem que foi ostracizado, foi destruído, né? Destruído pelo comunismo, mesmo não estando morando num país comunista, foi o Gareth Jones, o cara que revelou o Holodomor. Então, como a Agnieszka, ela me parece uma pessoa que ela é aquele negócio que eu sempre defendo, assim, a visão do diretor, que nem o da Milada, e nesse caso ali, às vezes a pessoa pega um negócio que vai encaixar bem com uma galera beautiful people, mas vai curtir aquele negócio lá. Será que a pessoa vai assistir o filme e vai pensar, pô, será que eu não estou errado, né? Eu aqui com a minha bandeirinha do comunismo, fazendo parte do clube do comunista, e minha bandeirinha do arco-íris LGBT, será que eu não estou errado? Enfim, é uma visão bem otimista minha, mas pode ser que seja a intenção dela em vista. Se ela não tivesse feito A Sombra de Stalin, eu não colocaria essa colocação aqui, porque daí não faria sentido. Como ela fez, eu acho que sim, pode fazer sentido. Dá o crédito para ela. Dou o crédito, exato. Então, vamos, ainda temos notas? Você quer... Não, a gente dá nota. Não, Evandro, você não quer concluir? Você... Mas não, para mim é assim, não recomendo. Acho que não existe nada a ser, assim, do ponto de vista histórico, a ser aprendido ali. É uma figura que diz pouco pra gente. É um personagem com um caráter execrável, do meu ponto de vista, mata gatos, tem ciúme de cachorro, joga e trai o namorado dele, entrega, né, o namorado para tentar se livrar da condenação. Tem uma outra cena que o resultado não fica muito claro, mas quando o amante dele fala que a sua esposa, porque esse amante tinha uma família, e ele fala que a esposa. Isso, ele fala que a esposa dele tá grávida. Daí o curandeiro vai lá e fala assim: então. O famoso casado no sigilo, né? Dá esse chazinho aqui para ela tomar. Exato, vai ela lá. Não vai sentir nada. Ele aborta, estimula o aborto, né? Ele estimula o aborto na mulher. Sim, ali, não, porque ele, o personagem por puro ciúme, não é por outra razão. Por puro ciúme. Então, quer dizer, é um personagem bastante
duvidoso, né? E só para fazer uma Conduta correção, duvidosa. caso tenha ficado alguma dúvida, o meu problema não é ele ser alguém que usa as plantas, porque, veja, a própria medicina, ela evolui de algo, e a gente está falando aqui dos anos 30, 40, onde você, obviamente, você ainda está evoluindo e buscando, né, até hoje a gente descobre plantas que têm princípios ativos que podem ajudar em Antibiótico determinado câncer. é da metade do final dos anos Exatamente. 20, Não é começo dos isso. anos O 30, fato então. é toda a questão dele se sentir escolhido, dotado de uma ciência que inexiste e que a diretora tenta dar uma precisão para a observação dele para a urina, que é algo que é obviamente mentiroso e é uma charlatanice pura, né? Então é isso que eu condeno nesse filme aí. E, enfim, esteticamente eu nem comento, porque eu acho que eu levei 3 dias para conseguir concluir o filme e foi difícil. Pô, mas você não achou bonitinha as cenas do cara olhando o frasquinho da urina contra a luz? Aqui pareceu o início do Clube da Luta, né? Aquela computação gráfica. Pareceu mesmo. Bom, então o Evandro não recomenda o filme. Já daria uma nota muito abaixo do... Zero. Já, Zero! Já tô dando meu zero aqui. Nossa Senhora. Pedro de Lara. Total, Pedro de Lara. Pô, vocês não entenderam a piadinha que eu fiz? Tá tudo bem. Não. Qual que é a nota? Nota de verdade. Não. Tá bom. Abaixo da crítica. Porque eu, assim como o protagonista, eu tô dando zero, cara. Porra. Desculpa aí, audiência. Mas é zero, é um zero. É um zero. Não quero, eu vou repetir. Eu só não vou aqui. fazer o zero da maneira que a gente fazia antigamente, porque senão vão falar que é. Sim, claro. Ó, só vou relembrar aqui o comentário do Milton Vieira. Vozes afetadas agora na Gazeta. Nada de homofobia, só realidade. Nunca esses comentaristas serão XX. Milton. Não quero dizer não, mas acho que você está com a razão. Gente, vamos lá, então. Minha nota recomendo ou não recomendo, Jones? Nota 4. Ela não passou. Difícil dar uma nota alta para esse filme. É um filme mal resolvido, assim. Agora, eu vi que muita gente gostou, então às vezes eu me questiono, será que eu perdi alguma coisa, né? Acho que é um filme bem filmado, acho que tem cenas bonitas. A Isabela Boscov, que eu respeito muito, da Veja, a crítica, curtiu o filme, recomendou, inclusive. Mas então, talvez seja a falta de... Na semana estava de bom humor, não sei o que. Se você gosta de cinema eslavo, vale a pena. Se você gostou de Milada, assista. Se você gostou de Milada, vai acho lá, que vale a pena. O Jones foi de 4, você? Eu vou de 5, pronto. Só porque eu fui o cara que indicou e não vou... nossa, demorei. Agora, o espírito do Pouzonov, você bateu sobre mim. Tô aqui disparando uma atrás da outra. Eu não tô na mesma frequência que o Vando. Ainda bem que ninguém assiste o programa. O último foi só o quê? Uns 20 mil pessoas? Né? Nossa. Paulo. Tô sendo literal aqui. Isso. Sim, claro, não. Perfeito. Nada. Não é homofobia, só realidade. Então o Jones deu nota 4 e eu dei nota 5. É isso. E eu dei nota 0. E o Evandro deu nota 0. E o Evandro deu zerinho ali. Daí... Foi de zerinho. Então, vamos para as indicações. Vamos para as indicações. Chega. Eu vou começar. Chega de falar eu falei muita bobagem. Vamos falar de boas indicações hoje? Temos boas indicações? Eu tenho boas indicações. Eu indico nos comentários as notas do Evandro. Eu tenho uma boa e uma desindicação. Isso, uma desindicação. A boa, e agora é esse daqui. Deixa eu tentar. Tá ruim. Tá ruim. Você tem que tirar aquele negócio lá do... dá para ver a tua mão. Paraíso Restaurável. Leia o título para nós, que é melhor. Brasil, duvido que você leu esse livro. É o livro Brasil. Quantas páginas tem? 350. Duvido que você leu esse livro. Leu, sim. Tem bastante figurinha.
É o Brasil Paraíso Restaurável, assinado pelo Jorge Caldeira, que já foi colunista da Foi o Gazeta nosso do colunista. Globo, historiador, respeitabilíssimo. Assinado em conjunto com a Júlia Marisa Sécula e Luana Chabib. Eles falam, eles dão um panorama sobre a matriz energética brasileira. Eles dão muitos estudos, muitos dados da revolução energética que o mundo está enfrentando. Mostra como a própria iniciativa privada está, de uma maneira muito rápida, fazendo a mudança da matriz energética, e como o Brasil tem uma vantagem muito grande em cima dos demais, a gente pode liderar essa mudança energética. E aqui, antes que me critique, a gente não está falando de ESG, de Pacto de Paris, não estamos falando nada disso. A gente está falando de empresas focadas em ter mais mercado, mais investimento, e com isso fazer uma revolução no seu consumo de energia, para elas conseguirem consumir com menos pegada de carbono, com mais lucro, e o próprio capitalismo e as pessoas se juntando, conseguindo fazer essa revolução, enquanto os governos ainda, de certa forma, discutem, debatem, e sem o alarmismo do ambientalista, da Greta Thunberg, que o mundo vai acabar, não sei lá, cara, que mostra que as pessoas que sabem e que precisam fazer, estão fazendo de uma maneira muito interessante, e o Brasil tem uma oportunidade única de ser líder nessa nova matriz energética. Então, eu sou muito fã do Jorge Caldeira, viu? Sou muito fã dele. Cara, escreve muito bem, tem os temas dele, né? Até mostrei aqui que livrinho aqui tem na minha biblioteca, agora que eu estou com a minha biblioteca aqui completinha e tal. Não. E o Jorge Caldeira, além de escrever bem sobre economia, sobre história, ele escreveu um livro sobre o Ronaldo, a final da Copa de 98. Muito bom, viu? Muito Ronaldo bom. Nazário. Ronaldo Nazário, na época que era, antes de existir o Ronaldinho Gaúcho, era o Ronaldinho, né? O Ronaldo, hoje é dono do Cruzeiro. Ele escreveu um livro muito bom que acaba de vez com aquela tese de que o Ronaldo teve convulsão, né? Ele teve acesso a um monte de laudos. O que ele teve? Ele amarelou, é isso? Ele teve uma crise nervosa. Ele teve uma crise nervosa. Amarelou. Ataque de pânico. Ataque de pânico, bem isso. E você ia fazer uma desindicação também, Evandro? Ia fazer uma desindicação, que daí eu nunca caio nessa, né? Mas caí. Então agora é reconhecer o erro e tentar evitar que mais caiam. Que acho que estreou na Netflix agora um filme chamado A Bolha, que tem uma carinha de Não Olhe Para Cima. Sim. Tava com destaque na minha página inicial lá da Netflix. Elenco. Hã? Tem a cara de Não Olhe Para Cima, tem o cheiro, tem o elenco, tem mesma a edição, pegada. É tudo. E é uma bobagem só, é um filme sendo gravado durante a pandemia. Pô, um erro de todas as formas. Um monte de ator top, fazendo pontinho assim, sabe? Que tenta ser aquele trovão tropical com Não Olhe Para Cima. Uma tragédia, gente, pelo amor de Deus. Opa, você não vai falar mal de trovão tropical, né? Não. Espero que não. Ele falaria, mas não vai falar agora. Ah, tá. Então, que bom. Porque trovão tropical. Não Olhe Para Cima é uma desgraça. Trovão tropical é uma obra de arte. E aí, Jones? Bem, eu vou fazer uma desindicação. Não sei se vocês viram uma série que tem lá na HBO chamada DMZ, com a Rosário Dawson, com Benjamin Bratt. É uma série. Play, não. É uma série baseada numa série de quadrinhos, né? Que fala dos Estados Unidos distópico, dividido. Tem a zona desmilitarizada, tem os Estados Unidos e os Estados Livres da América. Eu não entendi, não me pergunto porque eu não entendi, porque também não explica. O primeiro episódio é dirigido por aquela Ava DuVernay, Sim. Que fez o Selma, que fez o 13ª Emenda, enfim. Cara, que coisa mal dirigida, que coisa ruim, que coisa brega, que coisa clichêsenta, que é muito ruim, não faz sentido, as cenas de ação são ruins,
nada faz sentido ali. A mulher entra no lugar mais perigoso da cidade, ela não leva nenhum... Enfim, a Rosário Dawson, boa atriz, perdida num negócio desse aí. Mas normal, né? Tem que pagar as contas, pagar o aluguel. Sim. Ator também é gente. Então acaba entrando nessa. Mas é uma tentativa, assim, sabe? Lembra que a gente uma vez falou assim, como o Watchmen é diverso, temas lacradores, não sei o quê, e é perfeito. Porque não é o que define, né? Não é o que define. Ele tem isso, mas não é o que define ele. Fala de racismo, fala de um monte de coisa. Esse não, fala de tudo isso, mas tenta se definir por isso e vira um lixão completo. E eu assisti só o primeiro episódio, eu não tive coragem de... Nem vou adiante, óbvio, porque eu não sou daqueles que... não, você... Na terceira temporada a série engrena. Não. Eu, se no primeiro episódio não pega, já era. Tá certo. Tem alguma indicação ou só desindicação? A indicação, a semana foi complicada, não indico nada. Não indica nada. Então tá. Não vi nada de bom, pelo menos. Eu tenho indicação e tenho desindicação também. Eu tenho assistido bastante coisa diferente e tal. Eu tô numa fase de desenho animado, né? Tenho falado lá na HBO Max. Eu vou caprichar nas minhas indicações hoje. No HBO Max tem o Laboratório Submarino 2021. É bom demais. Cara, mas você reviu o Sabag? Ou você está dando indicação de 25 anos atrás? É um pouco dos dois. Eu revi o primeiro capítulo, mas não revi inteira. Eu por exemplo, eu revi... Acho que eu devo ter visto pelo menos 8 temporadas do Robochicken, né? Que tem na... Onde HBO tem? também. Na HBO também. Cara, assim, eu consigo ver tudo que me fazia rir naquela época, mas... Nossa, tem um estranhamento, Evandro, né? Eu fui seco no robô galinha, né? Frango robô. Frango robô. Fui seco no frango robô quando eu assinei o HBO Max, né? Vou assistir tudo, eu adorava isso daí, era muito bom, não sei o quê. Cara, que risada amarela. Né? E é muita piada com o noticiário, né? Aí perde as piadas, você não consegue mais saber do que eles estavam falando. Tem isso também. Não, mas mesmo... É aí que mostra a genialidade de Seinfeld, né? Não importa quando você... Ou mostra também como vocês estão ficando velhos. Também tem isso. Não, mas Seinfeld eu revi agora. Eu tô revendo pela 5ª vez ainda. Agora. Olha, eu gostei de rever o primeiro capítulo do Laboratório Submarino. Para mim, recuperou um humor bem nonsense que eles fazem. Talvez, continuando, não vá ter uma impressão parecida. Assim. Acho que sim, muita coisa fica datada, claro, né? Eu prefiro tem uma dose de nostalgia, né? Vou ser sincero, viu, Sabag? Eu prefiro não assistir para não perder aquela coisa que eu tinha, que achava... E assim, os Laboratórios Submarino, para mim, é aquele clipe que passava no Cartoon Network da Águas de Março. Nossa, maravilhoso, cara. Cara, aquilo continua incrível. Mas assim, aquilo é muito bom. Eu estou indicando, eu revi só o primeiro, tô abrindo o jogo para vocês. Revi só o primeiro, mas achei tão bom quanto a sensação de ver lá atrás. Mas sabe o que eu revi, Paulo? Desculpa. Sabe o que eu revi antes de você dar a tua, porque como não é uma indicação, a gente termina com a tua outra indicação. Eu revi Máquina Mortífera e, cara, não deu, assim, sabe? Máquina Mortífera eu assisti faz pouco tempo e eu gostei, continuei gostando. Mas eu acho que você rever isso tantos anos depois você começa a gostar de outras coisas. Mas você está inevitavelmente do Mel confrontando. Gibson. Você está confrontando a tua visão de 20 anos atrás, né? Inevitável isso. Não, mas é que tem várias coisas. A gente comentou já alguns podcasts atrás, né? Eu revi a trilogia Alien. Os 2 primeiros são incríveis. Sim. Aí tem várias coisas assim da cultura pop. Não, eu não estou falando dos clássicos, que os clássicos já são clássicos. A gente pode rever Poderoso Chefão eternamente e vai continuar achando incrível. Todo mundo vai concordar com isso, eu sei. Não, o que eu tô falando é desses filmes que não são clássicos, né? Alien não é um clássico. Alien é da cultura nerd, né? De Volta para o Futuro não é um clássico, ele é da cultura nerd. É um outro filme que eu revi que é muito bom, mas muito bom. Assim, próprio Indiana Jones, cara, são filmes, né, que
Só que dei uma Máquina Mortífera, o outro, qual que foi também que eu tava revendo e falei, putz, esse eu tenho que tirar da lista das Mas isso coisas que eu tô legais. dizendo é, você, por exemplo, você fala assim, você gosta do Indiana Jones 2. Ah, Beetlejuice. Pois é, mas assim, eu vi esse filme há 2 décadas, no mínimo, né? Para mim, era muito bom. Se eu for ver agora, talvez eu tenha uma Mas dá sensação para apreciar diferente. certas O coisas, que né? mudou? Foi o filme ou fui eu? O Beetlejuice, ele realmente, eu acho que ele está ali na faixa dos 15 aos 20 anos de idade, dos 10 aos 20, que você tipo, se diverte muito com o filme, mas tem cenas que ainda são apreciáveis, que demonstram a genialidade, né? Aquela que eles dançam em volta da mesa, não é... É uma cena legal. Essa que eles dançam lá é bacana. O Mr. Kali Banana lá. A música do Babalu Banana. Isso, que é a música do Babalu Banana lá. Mas você entende? Cara, no Brasil já houve o chiclete de banana. Desculpa, Sabag, segue o baile. Não, vamos, né? Mas tudo bem, essa nem era a minha indicação principal, é só porque eu ando vendo muito desenho animado. O desenho animado que eu... Manda aí a tua indicação. O desenho animado que eu indico, e isso tem a ver, eu lembrei até disso, porque eu fiz uma desindicação há um tempo atrás de uma série animada da Amazon que é o Invincible. Que eu achei assim exageradamente violenta, meio sem sentido e tal. E eu vi agora, no HBO Max entrou uma, não fez assim, devia passar já na TV, em canal infantil, adolescente, que é de heróis da DC, que é o Young Justice, Justiça Jovem. E eu achei muito bom, muito bom. E é a mesma pegada do Invincible, só que bem melhor. Assim, os personagens são melhor resolvidos, né? É a turma jovem da Liga da Justiça. Então tem o Robin, que é obviamente conhecido como, né, o braço direito do Batman e tal. Mas tem os outros super-heróis dos outros membros da Liga da Justiça, são desconhecidos e tal. Então é bem, realmente, uma turma que Esse que tem a Ravena. Isso. Tem o Ricardito. Você não devia estar vendo isso não, Sabai. Tem o Ricardito, eu achei ótimo o nome desse personagem. Sim, que é o sidekick do Gavião Arqueiro. Isso, o sidekick do Gavião Arqueiro. Né? Uhum. Eu achei divertido, o que eu associei ao Invincible, eu pensei, não, aqui tá divertido. Para desenho animado, eu tenho procurado coisas rápidas e divertidas, assim, então é isso. E a desindicação que eu faço é um que eu fui ver com muita expectativa, e a expectativa, vocês sabem, é a mãe da decepção, né? Que é o Psiquiatra na Porta ao Lado. Deixa eu ver o título em português exatamente qual que é aqui. Shrink Next Door. Sumiu a minha lista aqui. É uma série... Eu traduziria como o Psiquiatra Doidão. Psiquiatra Doidão, um psiquiatra do barulho, talvez, né? É um malucão na porta ao lado. Eu tô aqui, essa é no Apple TV, essa do psiquiatra, mas por que... Cara, o povão não tem Apple TV, Sabaki. Psiquiatra ao lado. Ué, pode ter, é tão mesmo preço da Netflix, se você quiser mudar. É barato, né? Acho que é bem mais barato que a Netflix. É com um dos meus ídolos, Will Ferrell, o ídolo da comédia, ele e o Paul Rudd. O Paul Rudd faz o psiquiatra que atende o Will Ferrell, que é um cara que herda... É preciso ser dito uma verdade sobre o Paul Rudd, cara. Ele fez 2 filmes bons na carreira. Quais? Ele fez o Âncora e o Virgem de 40 Anos. Que é o Âncora com o Will Ferrell e o Virgem de 40 anos. Né? Errou feio ou errou Rudd? Isso. Paul Rudd, cara, ele mas assim, o meu ídolo é o Will Ferrell, um cara que eu gosto até dos filmes porcaria dele. E essa série é daquela que ela pretende ser uma dramédia, né, sabe? Um drama engraçadinho, um drama leve e tal, assim, e é centrado na comunidade judaica. Eu até fiquei lembrando da conversa que a gente teve sobre o filme Joias Brutas, que aqui foi 8 ou 80, né? Teve quem amou e teve quem odiou, que fala bastante sobre cultura judaica também. E esses 2 personagens são judeus ali na Nova York dos anos 80, mas assim, é arrastado, é triste, A produção assim, do baixo Judd astral. Não é do Judd Apatow. Um negócio baixo astral. Esse que é o meu problema com eles. Então você fica vendo, putz, o Will Ferrell deixa eu rir um pouquinho e não dá.
Então eu lamento, eu assisti os 2 primeiros, abandonei, então eu desindico o Psiquiatra ao lado, infelizmente. Porra, Sabag, você errou no começo e no final hoje, hein? Indicando o filme da abertura e desindicando no final. Mas é uma desindicação, eu tô alertando as Você pessoas. só tá sendo agora honesto. E tô indicando o desenho animado, então o que eu gostaria um dia, que eu não vou fazer isso porque é muita sacanagem, mas pegar aqui, eu tenho eu montei a minha biblioteca aqui e eu tô com uma pilha de livros aqui que eu pensei, por que esses livros estão na minha biblioteca? Um monte de livro ruim. Dá vontade de pegar a câmera aqui e mostrar eles assim, falar, gente, esses livros, se vocês virem, saem correndo. É um serviço que a gente está fazendo. Ô, Jones, fuja louco. Tem um livro aqui, não, esse eu vou mostrar. Eita. Bom, não, eu modéstia à parte, escrevi um livro muito bom sobre futebol, né? Guia politicamente correto do futebol. E daí, ontem eu peguei e comecei a ler esse livro aqui, os 11 maiores goleiros do futebol brasileiro. Não dá para ver por causa do efeito. Os 11 maiores goleiros do futebol brasileiro. O livro mal escrito do Jânio. Cara, por que o futebol é tratado desse jeito no Brasil? Os caras meio analfabeto que escreve aqui. Eu não vou mostrar a foto do autor, porque... enfim, mas é uma analfabetice, assim... Cara, livro de futebol no Brasil ficou bem legal a tua estante ali. E o que você vai fazer para encher aquele espaço ali atrás? Lá vem, é a última. Vai, Evandro, é a última do programa. Tem o meu quadrinho lá, não sei se dá para ver lá o quadro eu tomando uma cervejinha com... Trocando dicas de decoração, pô. Meu Deus do céu. Dicas de decoração. Não, ali, ó. Não, só a realidade. Dá para ver que dá para encaixar um objeto, né, ali no finalzinho. Tá bom, mano. Tá bom. Fala agora pede pro pessoal assinar a Gazeta depois desse show. Isso. Pede agora. Vai. Pessoal, a gente precisa muito que vocês assinem a Gazeta para a gente colocar pessoas mais qualificadas aqui para fazer comentários mais qualificados, melhorar as piadas, para a gente contratar humoristas profissionais para que eleve. Então, por favor, assine a Gazeta do Povo, é baratinho. Mas não é uma questão de preço, é uma questão de apoiar o nosso projeto, que tem muito mais. Isso daqui, não assinem por causa do Quarentena Cult, hein? Assine por todo o resto que a gente faz e que a gente só participa aqui para o nosso momento de descontração, ajudar o final de semana das pessoas a escutar um papo, então. Ser mais leve, mas assine pela Gazeta do Povo, pelas nossas manchetes, pelas nossas reportagens, pelos nossos colunistas, pelos nossos programas que a gente tem aqui. Parte séria do nosso trabalho. Nas redes sociais, enfim. É o único jeito de você apoiar um jornalismo que defende a liberdade, o liberalismo de maneira única na imprensa nacional. Aliás, eu até ia falar sobre isso em outra ocasião, mas no Brasil existe um pouco a tradição que nem os Estados Unidos tem de você acredita num projeto ou em alguns valores, você apoia, dá um jeito de apoiar aqueles valores. No Brasil, na imprensa brasileira, não existe um projeto como é o da Gazeta do Povo, do tamanho, contra um projeto pró-vida, um projeto a favor da liberdade econômica. Você que é um pequeno empresário que se sente sufocado pelo governo, pelas taxas, pelos impostos. Que é compatível com os valores da sociedade. É compatível com a maioria dos valores do brasileirinho, da brasileirinha, de nós todos, né? Que não luta contra o que é certo, né? Que não tenta reescrever a ciência conforme a sua interpretação pessoal de vida. Enfim, é isso tudo que a gente tem aqui. Então fica aí a dica. Desculpe pelas piadas boas, né? Porque eu nunca fiz uma piada ruim. Talvez tenha sido mal interpretado. Isso. Talvez o meu punch, o punchline não tenha sido muito bom, mas o conceito da piada era ótimo. Isso. Mas é isso. E lembrando que quando você assina a Gazeta do Povo, quando você assina a Gazeta do Povo, você é o nosso patrão. Então, a Gazeta não vai obedecer a laboratório farmacêutico, não vai obedecer a isso ou aquilo. Vai obedecer a você, assinante, que é o nosso patrão. É isso aí.
Muito bem, muito bem. Então eu só posso agradecer a você que esteve conosco mais nesse episódio do Quarentena Cult. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, obrigado pelo seu bom humor de entender algumas das nossas piadas aqui. Obrigado, Jones, obrigado, Evandro. Obrigado, Paulo. Onde quer que você esteja no planeta Terra, vai escutar a gente. Provavelmente depois vai vir reclamar que a gente fez piada com ele. E voltamos na semana que vem, né, pessoal? Com mais um episódio do Quarentena Coach. Ainda sem o Paulo. Valeu. Deixa o Paulo curtir a E ainda não é o episódio número 100. Esse ainda Isso, semana que vem é o 99. Tchau.